Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Eu sou o pastor Márcio Liari e você está no canal da Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz do Rio Pardo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e receba uma mensagem, sempre uma mensagem da Palavra de Deus para o teu coração. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, mais precisamente no verso 28. Em um outro momento estarei falando também do versos 29 e 30, mas hoje mais precisamente verso 28. Diz assim as palavras do Senhor Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O Filho de Deus, ele tem autoridade para convidar os homens a ir até ele. Ele tem essa autoridade. E seu convite não é dirigido àqueles que são fortes ou que se acham fortes, àqueles que se acham bons, que se acham dignos da bênção de Deus. Mas o seu convite é dirigido àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Não se trata aqui de um cansaço físico. Não se trata aqui de um cansaço mental. O que o texto está falando são de pessoas que na época estavam cansadas e sobrecarregadas por causa do jugo pesado que a vida religiosa impunha sobre elas naquela época. Eram pessoas que estavam sobrecarregadas pelo legalismo da religião da época, o judaísmo. Os escribas e fariseus, eles impunham obediência à lei, e não só à lei de Deus, mas às regras e toda a tradição judaica, e que nem mesmo eles poderiam obedecer. E na melhor das hipóteses, o que gerava ao coração dos homens nessa época era um sentimento de culpa e também incertezas em seus corações quanto à eternidade. E o Senhor aqui então se apresenta como aquele que quer trazer alívio ao coração do homem, como aquele que quer tirar esse jugo pesado que era imposto pela religião. O Senhor Jesus se apresenta como o único que pode realmente trazer alívio, trazer um refrigério para as almas cansadas. A religião não podia fazer isso e não pode fazer isso até hoje. A religião não pode trazer refrigério para o coração do homem. A igreja não pode fazer isso também. O homem também não pode fazer isso por si. As suas boas obras que ele pode realizar não pode trazer alívio para a sua alma. Sempre que o homem quer se salvar, ele faz isso obedecendo regras e realizando coisas, e o máximo que ele consegue alcançar é um sentimento de culpa no final de tudo, um cansaço, um peso sobre os seus ombros. A Bíblia é clara em dizer que somente Jesus pode aliviar a alma daquele que está cansado. E ele faz isso. Ele faz isso não porque ele precise de nós, porque Deus não precisa de nós. Ele é plenamente perfeito, ele é plenamente completo, ele não precisa do homem. Ele faz isso não porque nós somos merecedores, porque não somos merecedores de nada, mas ele faz isso, ele traz alívio. Jesus traz alívio para a alma daquele que está cansado, daquele que está sobrecarregado, exclusivamente por causa da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça é um favor de Deus, um favor imerecido. O homem não merece, mas ele quer fazer isso, porque ele é cheio de graça. E ele faz isso por meio da fé. A fé, que é um dom que o próprio Deus coloca no coração do pecador, no coração daquele que está cansado e sobrecarregado, para que ele possa crer
em Jesus Cristo e possa então assim ser aliviado, ser curado, restaurado pelo Senhor. Portanto, Cristo, aqui nesse texto, ele chama pecadores. Em outras palavras, Cristo chama pecadores que estão sobrecarregados, pecadores que estão cansados, que não conseguem em nenhum lugar encontrar alívio para as suas almas. Então ele convida esses pecadores para irem até ele, para que ele possa trazer o alívio. Ele diz: vinde a mim. Mas entenda, para receber esse alívio, para receber esse refrigério, é necessário que o cansado reconheça que está cansado. É necessário que este que está sobrecarregado reconheça que ele está sobrecarregado. Em outras palavras, é necessário que ele reconheça que ele é pecador. É necessário que ele reconheça que ele é um miserável e que ele não tem condições de ser salvo, de ser perdoado e de ter paz com Deus, senão por meio da graça que é encontrada em Jesus Cristo. Portanto, o pecador, ele necessita desesperadamente da graça de Deus. E é sobre esses que reconhecem, eles recebem o alívio do Senhor. O Senhor tira o jugo pesado que está sobre eles e coloca sobre eles o seu jugo, que é suave, o seu fardo, que é leve. 1 João, o apóstolo João diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 3, nos diz lá que os seus mandamentos não são penosos. Verdade, os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. E mesmo naqueles momentos da vida cristã que nós nos sentimos às vezes cansados e com alguma dificuldade, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito de Deus, ele nos dá força, ele nos auxilia, ele nos assiste em nossas fraquezas, nos ajuda, segura em nossas mãos. Dessa forma, nós podemos concluir que aquele que aceitou o convite do Senhor, que foi até o Senhor e recebeu do Senhor esse alívio para a sua alma, ele não procura mais obedecer a Deus para ser aceito. Porque a religião faz isso. A religião diz: você tem que obedecer isso, você tem que obedecer aquilo para que você possa ser aceito por Deus. Ao contrário, ele já foi aceito. Ele já foi, inclusive, perdoado pelo Senhor. Ele já foi justificado pelo Senhor. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o coração desse que teve um encontro com o Senhor, coração desse que foi regenerado pelo Senhor, que foi renovado pelo Senhor, o coração desse agora é um coração que tem prazer na lei do Senhor. Ele não obedece para ser aceito, mas ele obedece agora porque o coração dele foi transformado. Ele obedece então para agradar a Deus. Ele obedece então porque ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer em fazer a vontade do Senhor. E ainda que ele peque, ainda que ele desobedeça ao Senhor, em algum momento ele caia, ele sabe que ele está seguro nas mãos de Deus. E que ele tem um advogado, que é Jesus Cristo, que em todo tempo intercede por ele e lhe perdoa de todos os pecados. Se você está cansado, se você se sente sobrecarregado, se você tem buscado ser aceito de Deus por suas próprias forças, pela religião, pela vida religiosa, pare com isso. Pare com isso. Se agarre ao Senhor Jesus. Se agarre à graça de Deus, o favor de Deus que é encontrado em Jesus Cristo, e receba alívio, receba refrigério para a tua alma. Que Deus possa te abençoar nesta hora. Que você possa encontrar em Jesus Cristo refrigério e alívio para o teu coração. Que Deus os abençoe. Amém.